Boa tarde, pessoal. Começando aqui mais uma aula do curso PI Básico. E nessa aula, a gente acabou a última no finalzinho do Pandas. Vamos fazer uma rápida revisão sobre o Pandas e continuando aí. Bem, como a gente viu na aula passada, o Pandas vai ser essa biblioteca utilizada para a visualização e a estruturação dos dados, da forma de uma tabela como o Excel. Bem, foi visto aqui que nós fazemos a instalação. A primeira estrutura importante do Pandas seria as séries. As séries funcionaria como uma lista com indexadores. Seria a numeração aqui que podemos mudar esse indexador para o que quisermos e o que vai facilitar a nossa exploração desses dados. O séries, por exemplo, tem um index e tem um values, os valores que podemos extrair retornando simples NP, um simples NumPy. Aqui, outra forma de criar esses dados. E vamos continuar até chegar na parte do NumPy, que é como podemos alterar esses dados usando valores que trabalham na estrutura do próprio NumPy. Por exemplo, temos o transpose, temos a soma para cada um dos valores, o log, a exponenciação, tudo sob a lógica do NumPy. A próxima estrutura é o data frame, que nada mais é que uma coleção de séries, onde cada série forma uma coluna. Então, da mesma forma, temos index, e dessa vez temos uma estrutura de duas dimensões, que é a tabela, com várias colunas e vários rows ou linhas. Há algumas formas de criar esse dataset, podemos jogar ele dentro do Colab acessando essa pastinha aqui. É só pegar do seu computador e arrastar para cá. Tem algumas outras bibliotecas do Colab, por exemplo, que permitem você baixar diretamente do seu Drive para o Colab. Você também pode baixar pela internet usando outras bibliotecas que acessam CSV direto do site, o zip, vários formatos. Explorando o data frame, temos o dtypes, que vai dizer o tipo dos valores de cada coluna. Por exemplo, aqui temos apenas inteiros e o animal, que seria o string, ele coloca como object. Isso é interessante porque algumas vezes, por exemplo, você tem uma coluna que só trabalha com números e ele coloca como object. Object exige mais espaço de memória do que int. Aí você, alterando isso, você consegue deixar o seu data frame mais rápido, mais leve. Por exemplo, int também é mais pesado que booleano. Se essa coluna aqui fosse 0,1, que não é, mas se por acaso fosse um booleano, 0 e 1, seria muito mais rápido de processar em booleano do que em int 64, ou float 64. Podemos ver as colunas também do data frame com columns, e temos os métodos describe e info para obter essas informações. O describe, você consegue ver a quantidade de valores em cada coluna, a média desses valores, o desvio padrão, o mínimo, o máximo, os percentis, 25%, 50% e 75%. E com o info, você consegue ver a quantidade de valores não nulos, além do tipo dos objetos de cada coluna, dos valores de cada coluna. Para editar o data frame, primeiro temos o sort, que ele vai mudar a ordem, mas desse jeito aqui ele não sobrescreve, então você pode botar esse aqui df.sortValues, ele vai mostrar para você, mas o seu data frame df não vai ser alterado, ele vai apenas mostrar aqui. Colocando o df de novo, você pode ver que mesmo a ordem alterando aqui, o df continua igual. Para sobrescrever, você pode criar um novo data frame, pode botar df novamente, recebe isso, o sort values, ou você pode colocar a função
in place igual a true. A função não, o argumento in place igual a true. O que é que ele vai fazer? Em vez de mostrar abaixo no notebook, ele vai sobrescrever o DF. Continuando, podemos adicionar mais linhas ou colunas usando dicionários. Por exemplo, eu vou colocar aqui essa linha com o animal pinguim, e para fazer isso eu utilizo o dicionário, onde primeiro eu coloco o nome da coluna, entre aspas, 2 pontos, e após isso o valor que eu quero armazenar na coluna, na primeira coluna. Então eu coloco a vírgula e vou colocando para cada coluna. Não precisa ser em ordem, já que estamos tratando de dicionário, apenas a chave, essa primeira palavra deve ser correspondente à coluna que você deseja armazenar. Se for diferente, você vai criar uma nova coluna. Outra forma de adicionar mais linhas ou colunas é usando o concat. O concat, por padrão, vai pegar o primeiro data frame e vai colocar abaixo dele o segundo data frame. Se você colocar axis igual a 1, você vai concatenar ao lado. Então, à esquerda vem um DF e à direita vem um DF1, por padrão. Podemos adicionar colunas, simplesmente uma lista, e para isso colocamos aqui entre chaves, que é o padrão do Pandas. Muitas das coisas que vamos ver é com chaves, não é com parênteses, após o nome do data frame. Então, por exemplo, eu vou criar aqui a coluna voa, e eu vou colocar aqui os booleanos, 0, 0, 0, 0, e ele vai armazenar aqui, criando essa nova coluna. Uma coisa interessante e muito poderosa do Pandas é o Boolean Indexing. Ele vai permitir utilizar os filtros do Excel, por exemplo, em código. Começando, se eu colocar aqui df1 asas diferente de 0 ou igual a 1, o que ele vai fazer? Ele vai olhar nessa coluna igual a 1, não, maior do que 0 no caso. Ele vai olhar aqui nessa coluna asas e vai retornar verdadeiro para todas as linhas que tiver asa diferente de 0. Então, verdadeiro, verdadeiro, falso, 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 verdadeiro. Exatamente o que está aqui. Pegando essa lista de valores que isso aqui retorna, nós podemos colocar essa lista dentro de df1. Por exemplo, df1, parênteses, e eu vou colocar essa lista. Isso vai fazer. O df1 vai mostrar apenas os valores positivos, os valores que deram verdadeiro. Então, por exemplo, ele vai mostrar o primeiro, o segundo e o último. O que ficou falso, ele não mostra, filtrando assim os valores. Da mesma forma, eu posso pegar a lista de valores. Em vez de fazer isso aqui, eu posso usar essa lista. E da mesma forma, eu posso armazenar a lista. Vai ser isso. E eu vou armazenar a lista. Fazendo isso, retornaria o mesmo resultado. E além disso, nós podemos usar os chamados operadores lógicos, que como vocês viram nas últimas aulas, seria o e, o ou não. Então, separamos aqui e o primeiro eu vou dizer, eu quero os que têm asa diferente de 0 e os que não voam. Então, eu vou procurar naquela lista verdadeiro, verdadeiro, falso, 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 verdadeiro. E nessa daqui retornaria falso, 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 verdadeiro. Como eu usei o e, ele vai buscar o que são 2 verdadeiros. Como apenas os últimos, o último, são 2 verdadeiros, ele só vai retornar esse. O próximo métodos interessantes são o lock e o ilock, que são utilizados para localizar linhas, colunas ou pedaços do seu data frame. Começando pelo head,
O que o head vai fazer? Ele vai pegar os n primeiros termos. Como aqui eu botei 3, ele vai pegar os n primeiras linhas. Por padrão, se eu botar aqui vazio, ele vai retornar os 5 primeiros. Além do head, temos o tail, que vai pegar os últimos termos da mesma forma. Por padrão, são os 5 últimos termos, e eu colocando qualquer valor aqui, ele vai pegar os n últimos termos, com o tail. Outra função interessante é o setIndex. O que o setIndex vai fazer? Ele vai pegar uma coluna e colocar o index como os valores dessa coluna. Então, por exemplo, aqui eu estou colocando setIndex para animal. Ele vai jogar esse 0, 1, 2, até o 5 no lixo e vai substituir por animal. Aqui, novamente, sem o inplace, ele vai apenas mostrar. Colocando o inplace, ele vai sobrescrever def1. O lock, ele é utilizado para encontrar valores, mas esses valores devem ser escritos, devem ser strings ou objetos. Então, para localizar a linha com a primeira linha, que é o index 0, que está agora com o index pato, eu coloco o nome pato e ele retorna essa linha. Da mesma forma, para encontrar uma coluna, dessa vez eu devo começar com os 2 pontos, que indica todos os valores para a linha, e a coluna eu quero apenas asas. Então ele vai retornar todas as linhas com os indexes, mas apenas a coluna asas, nessa forma de séries aqui. Para pegar uma seção, ou um pedaço 2x2, nós fazemos algo parecido com slice. Mas como nesse caso aqui com lock, com palavras, ele vai pegar tanto o valor inicial como o valor final. Então ele pega pato e pega cachorro também. E da mesma forma, patas e nadadeiras, ele vai pegar patas e nadadeiras. Semelhante ao lock, temos o ilock. O que muda no ilock? O i indica index. Então, né, no lugar de colocar palavras, strings, objetos, vamos colocar os indexes. Então, como eu coloco aqui ilock 1, ele vai pegar a segunda linha, lembrando que os indexes começam do 0, e ele vai devolver aqui o gavião, patas, asas, nadadeiras e voo. Da mesma forma com a coluna, coloco os 2 pontos aqui para indicar todos, vírgula, 1, ele vai pegar a segunda coluna, que seria a quantidade de asas. Uma seção, ao contrário do lock, o lock vai seguir as regras do slice. Então ele vai começar da segunda e vai parar na quarta. Da mesma forma aqui, ele vai começar na terceira e vai parar. Isso, no caso, ele vai começar na primeira e vai acabar na segunda e vai acabar na quinta, por causa que começa do 0. E aqui ele vai começar da terceira e vai acabar na quarta. Que seria index 3 e aqui seria index 4. Semelhante ao lock, temos o at. Qual a diferença do at para o lock? O at, ele procura devolver sempre a célula. Então, como temos o lock, que vai retornar uma linha, uma coluna ou uma seção do data frame, o at você vai usar para pegar apenas uma célula. Usando o at, da mesma forma, vamos colocar os objetos, o animal gavião e a coluna asas, e ele vai retornar a célula, o valor da célula. Da mesma forma com o iAt, vamos pegar os indexes. Eu quero o index 1, que é o segundo valor, e a coluna 3, que seria a quarta coluna. Continuando aqui, temos a importação e a exportação. Como eu disse, você pode abrir CSV com OpenCSV. Você também pode botar TSV, que é
tab separated values, ao contrário de coma, em vez da vírgula seria o tab. E para exportar, podemos usar pd to CSV ou to TSV, que o que ele vai fazer? Ele vai pegar o seu data frame e vai colocar ele em CSV ou TSV para você baixar, colocar na sua máquina ou colocar no próprio Drive. Para continuar o guia aqui, vamos usar da biblioteca sklearn os datasets e vamos pegar o dataset Iris. O que é o dataset Iris? O dataset Iris é o dataset que contém informações sobre algumas flores, algumas íris. São 150 flores no total e são 3 espécies de íris. Aqui vocês podem ver que tem toda uma informação sobre isso, usando o describe. E para montar o DF, vamos usar o PD para DataFrame, que é uma forma de construir a partir de uma lista. Então, colocamos que a nossa data, os nossos dados vão ser desse íris, que é um conjunto de listas que tem a informação data. E para as colunas, da mesma forma, vamos usar os features names, que tem o nome de cada coluna. Além disso, vamos adicionar o target, que o target seria o quê? Seria a espécie dessa flor. Usando aqui o info e o describe, podemos ter algumas informações. Por exemplo, tem 5 colunas, todas com 150 valores, e nenhum desses valores são vazios. Os tipos são float para todos, menos para o target, que é int. E aqui podemos ver a quantidade de termos, que é 150, a média de cada coluna, o desvio padrão, o mínimo, os 25%, 50%, 75% e o máximo. Dessa mesma forma, temos o head para pegar apenas os 5 primeiros valores. E agora vamos ver um pouco da manipulação de dados que podemos fazer com pandas. O primeiro seria o unique, único. O que é que o unique vai fazer? Ele vai devolver todos os valores únicos. Então, por exemplo, 5.1 apareceu 6 vezes, mas como ele apareceu, ele só vai devolver uma vez, que 5.1 é o valor único. Da mesma forma, 4.9, 4.7, para todos os valores. Ele vai pegar apenas os valores únicos. E dessa mesma forma, com o target, que só tem 0, 1, 2, ele vai devolver aqui 0, 1, 2. Mesmo que ele se repita 50 vezes, vai repetir apenas uma vez. Para adquirir quantas vezes cada um desses valores únicos devolveu, você vai colocar o value counts. O value counts vai criar uma série com o index sendo o valor e o valor sendo a quantidade de vezes que foi repetida. Então, dessa forma, 5.0 foi repetido 10 vezes. E vocês podem ver que ele é colocado na ordem decrescente. O que apareceu mais vezes é colocado primeiro, o que apareceu menos vezes é colocado por último. E da mesma forma com target, cada um apareceu 50 vezes. Como bônus, temos o argumento normalize. O que é que o argumento normalize faz? Eu quero a porcentagem de quantas vezes cada um desse apareceu. Por exemplo, 5.0 que apareceu 10 vezes, isso corresponde a 6,6%, 6,7%. Dos números que apareceram foram 5%. Não, foram 5.0. Da mesma forma, 6.1 apareceu 4%. E assim por diante. Outra forma de pegar de manipular esses dados é o Group By. O Group By é extremamente poderoso, porque ele permite você, por exemplo, separar por classe e você extrair algumas informações dessa classe. Então, por exemplo, como a espécie 2 de flor, qual é a média de cada coluna por espécie. Então, podemos fazer assim, ponto group by, eu quero agrupar por target e eu quero extrair a média. Então, por exemplo, eu vou pegar
Para o target zero, eu vou pegar todas as flores que tem um target zero, vou somar e dividir pela quantidade, ele vai retornar a média. Então, o comprimento da sépala da flor zero é 5,006. Para um é 5,9. Para 2 é 6,5. Da mesma forma com todas as outras colunas. Além disso, eu posso usar todas as outras funções, como Standard Deviation, Quantile, o Median. Tudo que eu usei, que eu poderia usar lá em cima, eu posso usar aqui para extrair informações desse dataset. Então, eu posso usar sum, que seria a soma de todos os valores, etc. Outras funções importantes seriam o drop NA e o replace. O drop, simplesmente, eu vou escolher algumas linhas ou algumas colunas para excluir. Aqui, por exemplo, eu estou criando um range, uma lista, com os valores de 0 a 149, só que eu estou fazendo step, um passo de 2 em 2. Então, começando do 0, eu vou excluir o 0, vou passar para o 2, vou excluir o 2, vou excluir o 4, 6 e todos os pares até o final do data frame. Quando eu retorno isso, eu vou ver exatamente isso, 1, 3, 5, eu excluí apenas os valores pares. E aqui, eu colocando esse argumento columns, eu estou dizendo que eu quero excluir a coluna target. Então, como vocês podem ver aqui, tem apenas 4 colunas, o target sumiu. Sim, importante falar também que o target aqui no group by vira um index, bem fácil de entender por quê, porque eu agrupei por target e o target desaparece, né? Eu estou separando por ele, então ele vira um index. Outra forma de fazer isso, em vez de discriminar aqui, eu quero o index seja isso, o column seja isso. Por exemplo, eu posso colocar nada e aqui no axis eu vou dizer zero. Que zero é o padrão, para dizer eu quero tirar essas linhas. Se eu colocar aqui o axis 1, ele vai tirar as colunas. Dessa forma. Trocando isso aqui, por exemplo, colocando, eu quero excluir o target, colocando zero, ele vai dar erro porque não tem nenhum index com o nome target. E da mesma forma, não vai ter nenhuma coluna com um desses números aqui, retornando um erro. Continuando com drop NA, is NA e fill NA. O drop NA, ele vai pegar vai analisar todo o seu data frame e vai dizer, opa, esse valor é nulo, é NaN, não existe, é um valor não existente. Aí ele vai ter várias formas de trabalhar com isso. Por exemplo, eu quero substituir esse valor NaN pela média da coluna. Eu posso fazer isso. Eu quero excluir a linha que tem valor NaN. Eu posso fazer isso. Ou eu posso excluir a coluna inteira que tenha valores NaN. Tudo isso eu posso fazer com drop NA. O isNA, por outro lado, ele vai retornar um data frame que tem valores booleanos, falso, para quando tem um valor normal, e verdadeiro quando esse valor é nulo. E o fill NA é justamente aquilo que eu tinha falado, que eu vou preencher esses valores com a média, com o valor inteiro, com a mediana, o valor que eu quiser. Por exemplo, aqui eu estou fazendo um código para encontrar valores aleatórios, e eu vou pegar esses valores aleatórios e vou preencher, e vou excluir os valores, colocar um valor nulo aleatoriamente dentro do dataset. Feito isso, eu vou usar o drop NA, e ele vai fazer justamente isso, 147, 149, cadê o 148? Como tinha um valor nulo aqui no meio, ele decidiu excluir a linha. Por padrão, o drop NA vai fazer isso. Eu posso colocar aqui, eu quero excluir a coluna. Por exemplo, se você tivesse um dataset que tem apenas uma coluna e essa coluna está cheia de NaN. E você está olhando assim, isso aqui não vai essa coluna não vai me servir. Tem muito dado faltante, eu não consigo ver uma forma de salvar essa coluna, então eu vou excluir ela.
Eu posso usar também o drop para fazer isso mais especificamente, especificando a coluna. Com o isNA, como eu havia dito, ele vai retornar uma tabela com booleanos. Tá aqui, ó, o único NaN que apareceu ali. Apareceu aqui. E eu posso usar o fio-NA para substituir, por exemplo, por aqui, com um array, um array não, um string. Por exemplo, aqui não aparece nenhum, mas se eu colocasse aqui o tail, teria aparecido um faltou bem nessa posição. O fio-NA, com esse método ffill, for de fill, ele vai pegar o valor de cima e vai substituir no valor de baixo. Por exemplo, esse 0,4 aqui está faltante, ele vai olhar aqui para o 0,2 e substituir esse valor NaN por 0,2. Da mesma forma, o backwards fill, ele vai pegar o valor abaixo para substituir. Para substituir pela média, é apenas calcular a média, tirar a média aqui dessa coluna e, por exemplo, aqui eu estou fazendo uma forma bem ineficiente, que é usando o isNA para substituir aqui. E no final, como é que é? Substituir os valores. Ou você pode simplesmente usar o fio NA e colocar média, que ele vai fazer exatamente isso. Você também pode usar o replace, que é um método mais geral de substituir, não olhando apenas para os NaNs. A gente também pode fazer isso com loop. Pode pegar cada coluna, extrair a média dessa coluna, procurar por NaNs e substituir esses NaNs. Com loop fica bastante simples. Se vocês quiserem tentar, eu até destaquei aqui para vocês fazerem. O replace, como eu havia dito, ele vai fazer o que o fill NA vai fazer, mas você que vai escolher, por exemplo, os valores que são iguais à média, eu vou substituir por, olha só, como aqui está desatualizado, tá só NaN, não vai mudar isso. Mas se eu colocasse aqui NaNs e olha só, ele substituiria se eu tivesse carregado. E por fim, vamos ter o getDummies. O que o getDummies faz? Ele vai pegar uma coluna que tem tipo 5 valores únicos. 0, 1, 2, 3, 4. Aí o que esse getDummies vai fazer? Ele vai criar uma coluna para cada um desses valores. Na primeira coluna, seria a coluna 0. Os que fossem 0 nessa coluna original, ficaria com 1 de verdadeiro. E o que não fosse 0, ficaria com 0 de falso. Isso para cada coluna. Mesma coisa com 1, 2, 3, 4, 5. Por exemplo, aqui com o def iris target. O def iris target tem 3 valores, 0, 1 e 2. Em vez de ter uma coluna com 0, 1 e 2, eu vou ter 3 colunas com os booleanos. 1 para verdadeiro, 0 para falso. Como vocês podem ver, não sei se vocês se lembram, era organizado. De 0 a 50 era 0, de 51 até 100 era 1, e de 100 até 149, 2. Então ele vai fazer exatamente isso. Por que isso é interessante? Alguns métodos de machine learning são mais eficientes dessa forma, trabalhando com várias colunas, com valores mais simples, por exemplo, booleanos, do que uma coluna com, por exemplo, vários ints. Dessa forma fica algo mais eficiente para trabalhar. E aqui o que é que eu estou fazendo? Eu vou concatenar esse getDummies, e aqui eu estou renomeando as colunas. Você pode renomear as colunas usando rename, columns. E aqui eu estou dando o dicionário. 0, eu quero que você renome para o target name, que é o nome da espécie. 0. Então, a espécie 0 seria a íris setosa. A 1 seria a versicolor e a 2 a virgínica. Dessa forma aqui, eu consegui fazer exatamente isso. Acabando essa breve essa breve
esse breve resumo, vamos partir para o Matplotlib. O que o Matplotlib vai fazer? Ele vai pegar uma lista de listas, ou o próprio data frame, e vai transformar isso no dado. No dado não, no, para instalar aquele mesmo esquema. O Matplotlib vem instalado por padrão no Colab, então isso aqui não é necessário. E para importar, vamos pegar do Matplotlib o pyplot, que é o método de plotagem para o Python. E o apelido padrão é o PLT. Eu vou dar uma importada aqui no Pandas. Aqui temos uma linha opcional, que é o porcentagem matplotlib inline. O que é que isso faz? Sem isso, no final de cada plot, você deveria colocar plt.show. plt.show. Para mostrar o plot no final, abaixo no notebook. Usando o inline, isso não é necessário. Então, se eu rodar aqui, eu vou criar um plot simples, um plot de linha, né? E no meu eixo X, eu estou colocando esses valores 0, 1 e 2. E no meu eixo Y, eu estou colocando 2, 1 e 0. Eu não preciso nomear. O próprio Matplotlib, ele reconhece por padrão que se eu colocar duas listas, o primeiro vai ser X e o segundo vai ser Y. Rodando isso aqui, ele vai devolver esse plotzinho. Outra coisa que podemos fazer é criar uma figura. E o que essa figura pode fazer? Ela pode armazenar vários axes. E o que significa esse axis? É um gráfico separado, um gráfico isolado, que vai viver no espacinho dele aqui, junto a vários outros axes na mesma figura. Mas esses axes não conversam entre si. Por exemplo, eu criei aqui o fig axis. E aqui, usando o subplot, eu vou criar uma figura e vou criar uma lista de axes ao mesmo tempo. Como eu estou criando um subplot 2, 2, eu vou ter uma figura e uma lista de 4 axes. 1, 2, 3, 4. E o que é esse axis? Esse axis é a forma usual, mais comum, que o Matplotlib usa para armazenar os gráficos. Então, começando aqui, eu vou criar um X, que vai ser... Opa, colocar o NumPy também. Beleza. Eu vou criar um X. O X vai ser um range de 0 a 10 com passo 0, 2. Eu vou fazer um meu Y, que vai ser o cosine, o cosseno de X. Eu vou criar aqui também a figura e o axis. Como eu estou colocando vazio aqui, por padrão, ele cria apenas um subplot. E aqui, em vez de usar o PLT, eu vou colocar o AX para trabalhar com esse axis apenas. E no final eu posso colocar plt.show. Como eu coloquei o inline, ele não é necessário. Outras coisas que podemos fazer é mudar o limite desse axis. Por exemplo, aqui começa no 0 e vai até o 10, mas eu coloco no limite de menos 5 a 15, e ele vai aumentar esse espaço. Da mesma forma, eu posso tirar o tick X de baixo e colocar em cima, usando o top. E o Y eu posso tirar da esquerda e colocar na direita, usando o right. Aqui, por exemplo, eu estou fazendo o mesmo gráfico, só que dessa vez é o seno de X. Está aqui o resultado. Com isso, qual é o, o resultado que esperamos com o Matplotlib? Com poucas linhas de código,
fazer um gráfico bastante atrativo visualmente. Então, por exemplo, temos set size inches. O set size inches é uma função específica da figura para mudar o tamanho do gráfico. Então, por exemplo, aqui eu estou criando um gráfico 10 por 6 e ele vai fazer isso aqui bonitinho. Eu estou usando aqui o x, que vai ser um espaço linear de 0 a 2 com 100 passos. Com 100 passos não, 100 pontos entre 0 e 2. Eu utilizo essa função lá em linspace. E eu vou plotar aqui x e x, que seria o linear, de 0 a 2, 0 a 2. O x quadrado, que seria o quadrático, e o x a terceira, que seria o cúbico. E eu colocando aqui esse label, eu vou nomear esse plot. E como vocês podem ver, o próprio Matplotlib reconhece. Eu estou criando 3 plots no mesmo axis, então eu tenho que alterar a cor para não gerar confusão. E o Matplotlib faz isso automaticamente pelo PyPlot. Eu posso setar aqui o axis grid, que por padrão é both. Desculpa, por padrão é nulo, não aparece grid, mas eu posso colocar both para aparecer as linhas verticais e horizontais, o y para aparecer as linhas horizontais e o x para aparecer as linhas verticais. Dessa forma, eu consigo mostrar apenas esse grid horizontal. Eu posso colocar o x-label para alterar manualmente o label do eixo x e do eixo y. Posso colocar o setTitle para colocar o gráfico. Posso colocar a legenda para mostrar os labels que eu criei. E o PLT Show para mostrar o gráfico. O PyPlot também é bastante útil, porque ele não precisa de muitas variáveis para funcionar, muitos argumentos. Eu, por exemplo, criando um plot aqui com apenas um argumento, que é uma lista de 1 a 4, muitos métodos ficariam confusos. O que é que eu vou fazer com isso? Mas o Matplotlib, ele reconhece, se eu estou recebendo apenas uma lista, essa lista vai ser o y, e o x eu vou dizer que é um espaço linear, começando do zero. Vai funcionar dessa forma. Então, com apenas isso daqui, eu conseguiria gerar um gráfico 2D. Precisaria nem colocar esse X label ou esse Y label. Ele funcionaria tranquilamente. E aqui, mais interessante ainda, eu vou colocar dessa forma. XX, R, linha, linha. Vocês podem ver aqui, x ao quadrado, bs. Quem fica olhando assim de fora fica sem entender o que está acontecendo. Mas essa é uma forma de colocar vários plots no mesmo gráfico. O que eu estou dizendo? Com R, a primeira letra eu estou escolhendo a cor. Então tem o vermelho, azul, verde, o K é o preto, black, e o Y, yellow. E aqui no segundo termo seria linha, linha seria tracejado, S seria os quadrados, o chapeuzinho seria o triângulo, o O, bola, e o X, um X. E o gráfico vai fazer exatamente isso. Tracejado vermelho, o quadrado azul, o triângulo verde, a bola preta e o, o X amarelo. E como vocês podem ver, não tem nenhum argumento aqui, nenhuma chave dos argumentos, só valores. E o Matplotlib vai ter uma lista, seguida de outra lista, e seguida de uma string que me dá informação sobre os dados. Sobre os dados não, sobre como eu vou desenhar. Então ele reconhece, isso aqui é um plot. E quando ele recebe o segundo, ele vai entendendo isso e vai criando. Aqui embaixo tem mais ou menos o guia de como fazer isso. É a cor mais a forma. E aqui eu coloquei os valores utilizados.
Podemos utilizar dados de outras formas, além das coordenadas 2D, e criar uma relação mais complexa disso. Por exemplo, eu estou criando aqui os valores A, C e D. O A vai ser um range de 0 a 50. O C vai ser valores aleatórios de 0 a 50, 50 valores aleatórios. E o D, da mesma forma, 50 valores aleatórios de 0 a 1. O B, eu estou fazendo dessa forma aqui. Estou pegando os valores de A mais 10 vezes um valor aleatório. Isso, exatamente isso. Aqui é uma lista de 50 valores aleatórios de 0 a 1. E eu estou somando essas duas listas. E o D, eu estou pegando os valores absolutos de D e multiplicando por 100. Aqui vocês podem ver mais ou menos como ficou cada um desses valores, valores bastante aleatórios. Mas colocando aqui no gráfico, eu tenho o A, que seria o X, o B, que seria o Y, o C seria a cor, e o S seria a escala, seria o tamanho do círculo. Aqui vocês podem ver, eu estou colocando string, aí vocês devem estar achando estranho, como é que ele está pegando um string e está reconhecendo? Porque eu peguei o data, eu armazenei várias listas, como vocês podem ver. Esse dicionário aqui. E como eu coloquei aqui os dados é igual a data, se eu der aqui desse dicionário, seria A, B, C ou D, ele vai reconhecer que ele tem que pegar esses valores. Aí, como ele acaba recebendo uma lista, ele interpreta isso aqui corretamente. Colocando aqui o color bar, eu vou mostrar essa barrinha aqui à direita. E dessa mesma forma, A é o X, B é o Y, C a cor e S é a escala. Ele reconhece perfeitamente. Uma coisa interessante é o Kickstart. O Kickstart que eu chamo é um início rápido, é um código que eu vou sempre copiar e colar se eu quiser deixar um gráfico assim bonitinho. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou colocando plt.style.use e o ggplot. Eu vou usar um estilo pré-programado do PLT, do Matplotlib, PyPlot, e eu vou mostrar ele aqui. Como vocês podem ver, é um pouco diferente. Ele vai ter um grid, vai ter esse background um pouco azulzinho, com as linhas brancas. E vai também mudar a cor do, do gráfico. Aqui eu vou ter que carregar o íris rapidinho. Vou aqui no Pandas, só para carregar o íris. E eu vou fazer o quê? Eu vou pegar a coluna petal length e eu vou criar um histograma do Matplotlib. E olha como é interessante a forma que eu faço. Eu quero essa coluna, ponto, ist. Eu vou criar o histograma dessa coluna com 10 bins. Bins seriam essas caixas, essas colunas. E a cor, eu vou colocar essa Royal Blue. Fazendo aqui. Exatamente isso. Como vocês podem ver, eu não botei o show, como eu coloquei o inline lá em cima, não precisa do show. Sempre relembrar. E aqui tem a quantidade de vezes que cada um desses valores aparece. De 1 a 1,5, aparecem 37 valores por aí. Da mesma forma para 2. E vocês podem ver aqui, tem um intervalo de 0, 7, 0,68 para cada bin. Aqui dessa forma, eu vou usar um Boolean indexing. Por exemplo, eu quero apenas os valores petal length maior do que 3. Esse aqui vai ser a lista de index que eu quero. E a coluna vai ser petal length novamente. Se for meio complicado de entender, tenho aqui duas chaves.
A primeira chave vai indicar os indexes e a segunda chave vai indicar as colunas. Então, como a primeira chave está pegando o index, eu vou criar essa lista de valores verdadeiros ou falsos para retornar a minha quantidade de linhas e eu vou querer apenas a coluna de novo, o petal length. E eu vou colocar aqui pist, o ponto ist, para devolver o histograma. Aqui eu estou colocando o EC. O que é o EC? É o Edge Color, a cor do edge, das bordas das minhas colunas. O K significa black, é uma convenção do Matplotlib, porque o B já é azul. Eu tenho também um alpha, que o alpha é a transparência do meu gráfico. Como vocês podem ver aqui, está um pouco transparente. Colocando aqui o alpha diferente de 1, ele fica mais ou menos transparente. E a cor, novamente, Royal Blue. E aqui são os mesmos argumentos. PLT title, para dar o título, X-label e Y-label, para dar os nomes do eixo X e do eixo Y. Outro exemplo aqui mais complexo, eu vou criar barras horizontais. E para isso, eu vou criar uma lista com os valores máximos e os valores mínimos do tamanho de cada flor, dos tamanhos das flores. Então, o máximo em centímetros, o tamanho máximo em centímetros, petal length e o petal width, e o sepal length e o sepal width. Estou colocando aqui, o semi-máximo vai armazenar o máximo de cada uma dessas colunas. E o CM mínimo vai fazer a mesma coisa. Com essas listas, aí fica mais fácil de fazermos o gráfico. Eu estou criando aqui uma figura 20 por 14 com uma largura das barras de ponto 35. O index vai ser o NP Arrange de 0 a 4, 0, 1, 2, 3. E vamos criar o gráfico. O gráfico que eu estou criando aqui é o bar H, barra horizontal. Aí eu vou receber o index, vou receber o máximo, vou botar o edge color, vou botar o alpha, vou botar a cor, a altura. No caso, como é a barra horizontal, a largura vira a altura dessa barra. Vai receber o próximo bar width e o label, o nome desse plot vai ser o tamanho máximo. Da mesma forma aqui com o bar H, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou tirando do index o bar width. Por que eu quero fazer isso? Porque eu não quero que uma barra fique diretamente em cima da outra. Eu quero que elas fiquem abaixo uma da outra, uma de lado da outra, só que com uma horizontal fica uma embaixo da outra, uma em cima da outra. E eu vou alterar aqui a cor para Dark Blue, para dar uma separada, e o label vai ser o mínimo. Vocês podem ver aqui, vai acontecer exatamente isso. Eu estou colocando o azul claro o máximo, e na mesma posição, mas separado pela largura dessa barra, eu estou colocando o mínimo. E o que eu vou fazer aqui do lado? Eu estou aqui criando o PLT Text. Eu estou usando esse loop aqui com o I, o V, Enumerate Cmax. O I seria a posição, 0, 1, 2, 3. E o V seria aqui a posição no eixo X. Como vocês podem ver aqui, eu estou alterando V menos ponto 25. Eu estou pegando essa posição X aqui, dando espacinho para esquerda. E da mesma forma com Y, eu estou pegando o index, menos ponto 25, para ele ficar centradozinho aqui no meio do bar. Isso aqui é complexo, mas no Python é tão rápido que você pode ficar alterando esses valores aqui, apertando Ctrl Enter, para ver como fica no gráfico e apertando Ctrl Enter, mudando um pouquinho até ficar da forma exatamente que você queira. Uma das vantagens do PyPlot é exatamente isso, é tão rápido que esses gráficos mais simples, no caso, né, você tem os dados prontos já. É sempre bom você separar onde processa os dados e onde coloca os gráficos, porque geralmente processar os dados demora muito mais do que processar o gráfico.
E se você ficar processando os dados e processando os gráficos na mesma célula, fica muito demorado, fica muito mais complicado você ajustar o seu gráfico para ficar bonitinho da forma que você quer. E aqui, por exemplo, eu fiz na horizontal, seria interessante vocês tentarem fazer ele na vertical. Utilizar exatamente isso aqui que eu mostrei, para tentar deixar o gráfico na vertical. E seria mais ou menos o quê? Usar o bar no lugar do bar H e mudar um pouco alguns desses valores. Por exemplo, o hive vai ter que mudar, vai virar o if mesmo. E aqui, o que é x continua sendo x, o que é y continua sendo y. Vai acontecer algumas coisinhas aqui interessantes para vocês tentarem mexer. No caso, alterar aqui, né? O i vai mudar para a posição do v. E seria interessante vocês tentarem isso. Para fazer múltiplos gráficos, é interessante o quê? Você utilizar uma definição, uma função, para você não ter que fazer o mesmo gráfico 1000 vezes, copiar a célula 1000 vezes. É algo muito não produtivo. Uma forma de facilitar isso é criar uma definição. Aqui eu vou receber o axis, vou receber o primeiro conjunto de dados, o segundo conjunto de dados e o dicionário padrão. Que esse parandict é um quargis. Se vocês se lembram lá sobre função, o quargis vai permitir que você dê chave e argumento sem que tenha aqui na própria definição. E por que isso é importante? Porque se essa função for o padrão do Matplotlib, o Matplotlib reconhecer ela, você consegue alterar dentro desse defplotter. Você apenas vai colocando, quando você for chamar ele, plotter, você vai colocando aqui as funções que você quer. Se o Matplotlib reconhecer, ele vai aceitar ela e vai mudar dentro dessa própria função. É algo que vai facilitar muito a sua vida. Então, por exemplo, aqui eu vou criar um data 1, 2, 3, 4. Vão ser valores aleatórios. Vão ser 4 conjuntos, 50 valores aleatórios entre 0 e 1. Vou executar aqui. Então, eu vou criar aqui uma figura e um axis, subplot 1, padrão. Vou colocar aqui o tamanho da figura 5 por 5 e vou definir aqui o axis. E eu estou colocando no dicionário aqui de keywords, vai ser o marker, que vai ser o ponto. Eu vou colocar um cross, um X. E é exatamente isso, ele reconhece que o marker é uma função uma função não, um argumento do matplotlib e o matplotlib vai reconhecer. Aí ele quer mudar um pontinho aqui para um X. Reconheceu, ele vai mudar isso aqui. Da mesma forma, eu recebi o axis, ele reconheceu que é esse axis aqui, ele vai povoar aqui. Data 1 é o X e data 2 é o Y. Da mesma forma aqui, eu vou colocar figura. E aqui eu estou colocando uma tupla com AX1, AX2, porque eu estou criando dois subplots, como vocês podem ver aqui. A figura eu estou setando aqui para 11 por 5, tem um espacinho aqui entre. E eu estou colocando aqui o plotter um atrás do outro. O plotter vai povoar AX1, esse primeiro aqui, com data 1, data 2, marca X. E o plotter vai povoar AX2, com data 3, data 4, e o marker vai ser uma bolinha. Exatamente isso. Vocês podem mudar aqui também, colocar cor, mudar a escala. Tudo é possível. Bem, continuando aqui com o Seaborn, antes disso, o Matplotlib tem muito mais coisa para fazer. É uma biblioteca bastante extensa. Esse aqui é o básico do básico. Por exemplo, a gente só viu histograma, barra,
plot normal. E tem algumas outras possibilidades, várias outras possibilidades. Geralmente, como você aprende isso, você procura algo que você quer na internet. Ah, eu quero fazer um plot de distribuição. Procura na internet, acha vários exemplos e pega uma coisa de cada exemplo para que você faça o seu gráfico da maneira que você mais achar melhor. Então, por exemplo, eu não gostei do ggplot. Você vai na biblioteca do Matplotlib, na documentação, uma documentação bem completa, bem bonita, e eu quero procurar aqui styles. Peraí, procurar aqui pelo Google Lib. Pronto, aqui você tem um Default, tem um Classic, tem um Solarize Light 2, tem um Classic Test Path. Vários exemplos aqui você pode pegar. Tem várias também color maps, mapa de cores. Por exemplo, você tem um intervalo de 0 a 1 e você quer mapear essa cor, essa cor, você pode escolher o color map e usar esse color map. Até colocar aqui. Os CMaps, color maps, tem vários, Viridis, Plasma, Inferno, Magma, Cevides, vários exemplos. Vocês podem ver aqui. Tem alguns temas de cores também, por exemplo, naquele exemplo das várias linhas, uma linha normal, uma linha quadrática, uma linha cúbica. Por padrão, ele segue essa cor, azul, laranja, verde. Mas você pode colocar alguns temas que vai alterar como essas cores são geradas. Tem, por exemplo, blues, green, red, vários exemplos. É sempre bom ver. Passando aqui por Seaborn, o Seaborn normalmente já vem instalado pelo Colab, mas para instalar esse negócio de sempre, está o Seaborn, principalmente na sua máquina vai ser necessário. E para importar, é comum você ver com dois nomes no, nos, nos programas de Python que você encontrar pela internet. Tem o SNS, que é o que eu geralmente uso, eu acho mais comum de achar, e tem um SBN também. Não importa, é só ter cuidado para sempre usar o mesmo apelido durante todo o seu trabalho, senão vai dar um erro lá. Ele não sabe o que é SBN ou SNS, dependendo do que você usou. Eu estou importando aqui como SNS. E para começar, aqui usando o istplot, a mesma coisa do histograma do, do pyplot, e vocês podem ver que vai gerar a mesma coisa. Ele já vai colocar um X e um Y aqui automaticamente. Vai ficar algo bem simples. Aqui eu vou fazer o count plot. Aqui eu estou dizendo que o X vai ser a coluna sepal length e eu estou setando aqui os meus dados que vai ser o dfx. Ele vai fazer exatamente isso. A Borne já coloca aqui um tema de cores, como vocês podem ver, ele faz esse arco-íris. Você pode alterar esse esquema de cores, procurando a documentação do Seaborn, fica bem fácil de ver isso. Uma das potências do Seaborn é o boxplot. O boxplot é esse plot aqui que se você já estudou alguma coisa de estatística sobre qualquer tema, se já olhou algum artigo científico, você vai ver vários boxplots. E o Seaborn deixa muito fácil ver isso. Aqui, por exemplo, o X, eu estou colocando target, que seria a espécie de flor, e o Y, eu vou colocar o sepal length. Aí aqui eu consigo ver qual é a mediana, qual é o primeiro interquartil, né, de 50 para 75 e 50 para 25. E o segundo de 75 para 100. Consigo ver aqui. Eu consigo ver também quais são os outliers, os valores mais separados.
Consigo ver isso aqui facilmente. Da mesma forma, eu consigo alterar várias cores, várias coisas. Aqui eu estou colocando o Y sepal length, estou colocando, alterando a largura de cada uma dessas caixinhas para ponto 27, por exemplo, e eu estou alterando também a paleta de cores. Por exemplo, para Mako, ele vai tirar desse vermelho, ciano, lilás, ele vai colocar um roxo, ciano e esse verde meio azulado. Outra opção é o strip plot. Ele vai substituir o box plot colocando os pontos no mapa. É um scatter plot, só que ele organiza dessa forma que mostra a densidade dos dados, como eles estão organizados. Por exemplo, eu tenho aqui o Y, e dentro desse espaço aqui, para o Target 2, ele organiza de forma a mostrar a densidade dos dados para esse target nesse Y, que seria o sepal length. Outra opção é o swarm plot. Ele também tem uma forma de organizar a densidade, mas ele mostra dessa forma mais linear, que é algo talvez mais interessante de se ver. Outra opção é o cat plot. Basicamente, ele permite desenhar todos esses anteriores e mais alguns. É um plot por categoria, mais ou menos. E ele tem várias formas, vários estilos. Tem tipo bar, violino, point, box, and strip e swarm. O strip é o padrão, que seria esse aqui. Mas, por exemplo, aqui eu colocando o tipo para bar, o kind para bar, ele vai fazer esse daqui. Ele vai colocar a barra até a mediana e vai colocar esse intervalo aqui com a barrinha preta. Para mudar o formato, o tamanho do gráfico, eu tenho essa opção. Eu posso armazenar o catplot nessa variável A. E para alterar o tamanho de A, eu preciso acessar a figura de A e eu posso alterar o tamanho dela. E chamando o gráfico, é só colocar A. Essa é uma forma bem interessante de fazer, bem fácil. Bem, é isso. O Seaborn é bem mais poderoso do que o Matplotlib. Eu acho que ele é mais nicho. Ele tem algumas funções bem específicas que reduzem muito a quantidade de linhas, a quantidade de código que você vai produzir. Então, por exemplo, o Matplotlib tem alguns códigos que você vai fazer, vai ficar algo enorme, com 50, 30, 50 linhas, e você consegue fazer esse mesmo código com algumas, mais 10 linhas no Seaborn. O Seaborn também é bem mais bonito. Vou trazer até aqui a documentação do Seaborn. Ela é bem completa também. Ela é voltada para essa análise estatística dos dados. E tem vários exemplos que você pode explorar aqui. Com certeza tem algo parecido com o que vocês querem ver. E o Seaborn deixa tudo bem bonito, tudo bem interessante. Vocês podem ver aqui que com poucas linhas ele faz esses tipos de dados. É claro que vai precisar de alguns loops. Loop é a mão na roda de qualquer linguagem de programação. Bem, e é isso. Qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários, podem falar comigo, com o Manuel. A gente está à disposição aí para tirar qualquer dúvida. Que, por exemplo, mais estilos. E bem, é isso. Na próxima aula a gente vai começar a Scalearning, que é a biblioteca de modelos de machine learning, bastante utilizada. Tem, por exemplo, datasets como esse Iris, tem o Loadwine também, todos muito interessantes e muito bom de aprender. Também é isso. Até a próxima. Provavelmente quinta-feira, novamente, estamos aí assistindo essa aula. Obrigado.